Olá, me chamo Valéria, Kim 85, Serpente Ressonante, faço parte da escola O Céu das Estrelas. Vamos dar continuidade a nossos estudos do sincronário, nos preparando para o dia fora do tempo. E hoje vamos iniciar um estudo novo, que são as runas do antigo Futhark. E as runas Psi, são membranas, né? Hoje é Dali-1, que é o primeiro dia de uma lua. Hoje é Dali-1 da lua solar, do jaguar, o anel da semente ressonante. Dali é o primeiro dia de um epital, de uma semana. Dali-1 é quando essa energia ela chega. Então, Dali, o plasma radial Dali, que codifica o primeiro dia do epital, ele nos fala: meu pai é a consciência intrínseca. Eu sinto o calor. Devemos nos questionar: quem é o pai? Quem é a consciência intrínseca? E o que é esse calor? A fonte de calor que a gente tem mais próspera, mais abundante, é o sol, que dá luz para ter toda uma vida, né? Fonte de calor para a própria natureza, para existir vida, né? É necessária a luz do sol, que é a própria luz do Cristo. Então, nesse primeiro dia, a gente fala: meu pai é a consciência intrínseca, eu sinto calor. E busca se conectar com essa fonte infinita de luz, calor e amor. É intrínseca. A runa Fá, ou Ferru. Cada dia da semana, de Dali, Aline, ele é selado por uma runa, menos Cílio, que é a união de todas as runas da semana. Então temos 28 dias, sendo que 24 são selados por runas. O que são essas runas? As runas é uma linguagem antiga da raça raiz polar, que é a primeira raça que teve no nosso planeta. O nosso planeta deve dar 7 raças, né, que é a ordem, né, a lei do 7. E estamos hoje na 5ª raça, que é a raça ária. E essa linguagem rúnica, ela vem do povo polar. Quando a gente pensa em runas, a gente sempre lembra dos nórdicos, né? Odin, Thor. E sim, é relacionado, sim, ao deus Odin, que recebeu as runas, né? A Thor, essa força, essa potência. Esses deuses fazem parte da mitologia rúnica mesmo. Então essas runas é a linguagem do povo solar, é uma linguagem dourada, de ouro, divina. A runa Fá, que é a runa que abre todo início, né, de uma lua de 28 dias, né, de um mês de 28 dias, é a runa Fá. Ela representa o quê? Ela representa justamente a potência da fecundidade, de fecundar a vida. Ela representa todos os fogos solares. Imagina, a gente não consegue imaginar o que é todos os fogos solares. Né? A gente olha o fogo solar do Sol, ou o fogo do fogo. Né? E quantos fogos sagrados existem? Um tanto de fogos. Né? Então, a runa Fá, ela representa justamente essa força. É o Al-Fá. Então, é todas as runas no Fá. Ele abre, trazendo em si todas as forças rúnicas, que é o Fá. Mais para frente, a gente vai estar iniciando as práticas mesmo do estudo, mas a prática física mesmo, porque as runas é o judô espiritual, o judô do espírito. Que através de movimentos a gente busca se sincronizar com essas forças, como antenas, e trazer elas para a nossa existência. Para quê? Para o despertar da nossa consciência, para que possamos nos recordar de nós mesmos. Como recebemos esses fogos solares? Como recebemos essas runas? Como recebemos esses plasmas radiais, esses selos, os 15? Recebemos através do nosso ólon planetário. O que é um ólon planetário? O ólon,
do nosso planeta, esse corpo energético, da mesma forma que nós temos o ólon humano, que é esse corpo de quarta dimensão, né, que está diretamente ligado com os 20 selos solares, né, e cada força é ancorada pelos 13 tons, as 13 articulações principais do corpo. O nosso planeta também, da mesma forma, recebe essas energias para depois chegar na gente, né? Então, é o ólon planetário. E cada parte do planeta recebe uma força de um ser específico, de um Kim, né? Existe uma divisão, existe uma membrana, que é a capa do nosso planeta. E dentro dessa capa, a gente vai encontrar um banco Psi, que é o banco de memórias do nosso planeta. Com certeza, a gente já ouviu falar dos registros da natureza, os registros arcásticos mesmo, da Terra, né? Então é lá que a energia ela é ancorada, armazenada e liberada. Por exemplo, o meu Kim de nascimento é a serpente ressonante. Eu ainda não sou uma anciã galáctica, né? Esse ano eu estou vivendo o Sol ressonante. E o meu Psi, né, o meu código Psi, meu crono Psi, é a Terra cósmica. E o que eu percebo? Teve acontecimentos na minha vida, na minha existência, marcantes, que estava vibrando, né? Ou era a energia do selo que estava no dia, e eu percebi as sincronicidades. Então, aquilo marcante foi registrado. Todo o acontecimento que tem no meu aniversário, ou todos os ensinamentos daquele período, fica lá gravado. Então, é um banco de dados, né? É a nuvem. Então, lá fica armazenada as informações nossas e as informações do planeta. Então, é o ólon planetário, esse banco, né, onde recebe essas energias, onde essas energias é plasmada e vem para a gente, onde a gente recebe elas. Esse vídeo vai estar sendo liberado na onda encantada do humano, né? Que é a onda encantada que fecha o Castelo Branco, norte do Cruzar, onde o guerreiro passa pelos mundos interdimensionais do Enlaçador de Mundos, passa pela transformação da tormenta e pode, de fato, ancorar essa energia do humano. O humano, o selo 12, ele está na 8ª posição de onda encantada. O número 8 está relacionado com a estrela, que é a arte, a beleza. E o humano, neste ponto, nos fala da beleza de ser um ser humano de verdade, de ancorar essas forças. O humano amarelo, ele é o cálice do conhecimento, né, onde deve transbordar o conhecimento, a sabedoria e o livre-arbítrio. E a estrela nos mostra uma direção, nessa 8ª onda encantada. Por que 8ª? Né? Porque tudo se manifesta em oitavas, né? Com a lei das oitavas. Então, essa energia que é liberada, né, pelo centro da galáxia, ela desce e se manifesta em oitavas. A 4ª dimensão, relacionada com a runa Fá, né, então a gente vai logo perceber que estamos falando de notas musicais, né, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Então é o Dó, que é o útero da mãe, que libera essas energias planetárias, que se manifesta primeiramente em som, que é o Si, que é o som do infinito, para depois descer novamente, porque essas energias elas descem em Lá, né, que é essa própria galáxia, para depois chegar em Sol, que é o nosso sistema solar, e em Fá, nós já temos a nossa zona planetária, né,
que estão os planetas, de onde recebemos essas energias. Né? Recebemos diariamente essas energias dos planetas, através do nosso corpo vital, o nosso ólon humano, para depois ir para Mi, e Ré, né? Mi representa a gente mesmo, né? Esse microcosmo. Ré, as repetições desses mundos inferiores que tem abaixo, né? Para vir para Dó de novo, para subir. Então, a partir do momento que a gente consegue ancorar essas energias, bem utilizar elas, elas vão ser úteis para a nossa evolução. A runa Fá, ela é liberada nesse ponto, da Ali1, mas, no entanto, podemos nos conectar com ela diariamente, porque essas energias, elas sempre estão disponíveis. Porque o tempo, ele é. A cada momento, não existe ontem, amanhã, hoje, é tudo simultâneo. Então, o interessante nesse estudo é começar a perceber que somos antenas e devemos auxiliar o nosso próprio desenvolvimento. Quando iniciamos as práticas, vamos recebendo choques para poder nos recordar de quem nós somos. Primeiramente, esse é o primeiro choque. São 2 choques que são recebidos, mas o primeiramente é esse, recordar quem somos. E a Runa Fá, ela faz isso. É esse primeiro fogo que vem iluminar a nossa consciência. Somos transformadores de energia, né? Então, as árvores recebem essas energias, os animais, as pessoas. Devemos ancorar, bem ancorar essas energias. Porque o trabalho, ele pode ser feito tanto consciente, tanto inconsciente. Né? Quando essas energias simplesmente passam pela gente, elas descem e não fazemos bom uso dela. Devemos bem utilizar essas energias. Aí sentimos essa pressão, porque essa luz, o papel dela é descer. A partir do momento que a gente começa a trabalhar com ela, a gente empurra ela para cima. Então, ela é feita uma pressão. E essa pressão, ela dá choques. Né? E o primeiro choque que a gente recebe na Runa Fá é justamente esse, de recordar da gente. Porque esses fogos solares, forças maravilhosas do amor, e avivai meus fogos sagrados, para que minha consciência desperte. Arcano 24. A Mãe Divina. A Tecelã. Ela tece no tear de Deus, e para tecer no tear de Deus, ela utiliza as 24 letras do alfabeto rúnico para criar a palavra. O mapa é o tear, o ventre de Maria. Lembre-se que está escrito que no princípio era o verbo. E a encarnação do verbo é um mistério que está escondido dentro do tear, ou ventre da Mãe Divina, Maria, Isis, etc. Ela tem nomes diferentes de acordo com as diferentes regiões. É por isso que, quando falamos do Furtark, gostamos do quadro que aborda todas as letras, as 24 letras, o Arcano 24. As runas, o alfabeto das runas é chamado Furtark, que vem das primeiras 6 runas, da mesma forma que dizemos alfabeto, uma palavra feita de alfa e beta. As 2 primeiras letras gregas, as runas, também possuem um número específico, como as letras hebraicas. A primeira letra do Furtark é F, que está relacionada com a runa Fá. A última letra é a runa Otila, semelhante à letra grega final, ômega. No alfabeto grego, existem 2 Os. O primeiro é o Omicron, ou o pequeno. O último é o ômega, o grande. Assim, da mesma forma que no alfabeto grego encontramos o O pequeno e o O grande, também no Furtark existem 2 Os. A quarta runa, Os, é pronunciada O ou A, razão pela qual, às vezes, chamamos o gráfico do alfabeto único Furtark ou Fortark, para articular
qualquer um dos dois sons dessa letra do alfabeto rúnico. É importante compreender o simbolismo desses personagens, pois representam toda a didática para o desenvolvimento das faculdades internas e da consciência nos mundos superiores. O judô cósmico é sintetizado nas pinceladas das runas, que por meio de diferentes posições do corpo físico, ajudam como didática para o aprendizado superior. Personagens com poderes mágicos, esotéricos, compõem este alfabeto sagrado, entregue pelo anjo Uriel, na antiga raça polar, que foi a primeira desta humanidade. Eles foram praticados pelos grandes sábios e revelado pelo mestre Samael.